Quando você questiona e rejeita o estilo de vida definido como padrão por influência de construções sociais onde o sucesso e o fracasso têm cor, etnia e poder aquisitivo pré-definido, o poder e pensamento vigente te define como louco, que segundo o dicionário significa alguém com comportamento absurdo, exagerado, contrário ao bom senso ou que é considerado razoável. Mas aqui fica a dúvida. Em uma sociedade cada vez mais doente, violenta e cheia de desprezo, o que seria razoável? Estou há cerca de 10 meses buscando encontrar significado além desse roteiro definido. Embarque comigo nessa loucura que escolhi chamar de vida. Muita gente romantiza e mente na hora de falar sobre viver viajando, trazendo aquela ideia de perfeição, alimentando a idealização de você ouvinte, como se fosse um livro de autoajuda, superficial e performático, geralmente trazendo a você mais comparações e sentimentos de culpa, mas o que poucos falam é que com o tempo, a estrada e as bagagens começam a pesar, não só no corpo, mas na alma. Dizem por aí que viajar é se desprender, se libertar, mas e quando ao invés de liberdade, você sente o peso da incerteza, da saudade e do medo? A minha mala estava carregada não só de roupas e equipamentos, mas de sentimentos, e eu só descobri isso depois quando eu precisei carregar tudo isso sozinho. Cheguei na Europa em abril de 2024. Era primavera, símbolo natural de recomeço e esperança, de vida nova. Eu estava bem animado para viver um sonho de anos, conhecendo lugares que eu vi em filmes, aquela natureza maravilhosa, culturas diferentes. Só que na vida real, a gente não controla o roteiro da nossa história. E foi em junho que eu recebi a notícia que me trouxe muita tristeza. A minha avó tinha partido, a pessoa que fez parte da minha história desde o início da minha criação, e eu do outro lado do oceano, sem chance de voltar, sem despedida, sem poder estar com a minha família no momento mais difícil. E de repente, estar ali num país novo, descobrindo coisas novas, parecia um contrassenso. O que era para ser um renascimento começou com luto. E assim veio o primeiro questionamento: o que eu tô fazendo aqui? A vida seguiu, conheci novos lugares, novas experiências e mais um dos momentos não roteirizados veio à tona. Os caminhos já não seguiam mais a mesma direção e com isso o meu relacionamento chegou ao fim. O que antes em casal já era muito difícil, ter que recomeçar sozinho, sem família e companhia, foi muito desafiador. Ter que recalcular a rota durante o percurso, com o peso das incertezas e o medo, porque além de carregar tudo fisicamente, eu carregava a responsabilidade total pelo meu próprio destino. E foi aí que eu percebi algo assustador. Eu não sabia para onde ir. Voltar para o Brasil, procurar outro país, a resposta parecia não querer ser encontrada. E foi no meio dessa loucura que eu decidi: eu vou para Portugal. Portugal foi um recomeço sem roteiro. Cheguei aqui cheio de incerteza, orçamento cada vez menor, e o que antes era liberdade começou a virar muito preocupante. Perguntas como: e se eu não conseguir me sustentar? E se eu precisar voltar para casa sem nada? E se eu tornar estatística de imigrante perdido e sem dinheiro para passagem de volta? O medo me consumiu. Era outono, símbolo natural da transição e introspecção, derrubando e secando todas as folhas que custaram a crescer. O inverno chegou, silêncio, o frio e os dias escuros, como se a natureza te obrigasse a recuar e refletir. Mas como dizem, as melhores coisas acontecem quando a gente menos espera. Foi nesse momento que eu conheci a Sabrina e o Stefan, um casal da Alemanha que viajava pelo mundo há anos. E a maneira como eles encaram a vida mudou completamente a minha perspectiva. Para eles, viajar não era só um intervalo da vida real, era a própria vida. E que o caminho tradicional não é o único caminho. E foi ali que as coisas foram ficando mais leves. Mas essa não foi a única mudança. Nesse período eu encontrei algo que eu não esperava: uma família. Meus anfitriões me acolheram, me ajudaram, me incluíram nas suas rotinas. Pessoas que mesmo sem obrigação alguma escolheram estar ao meu lado. E fizeram meu aniversário surpresa, o primeiro longe de casa. Me fizeram sentir pertencido e mais do que isso, me ajudaram a dar um próximo passo. Conseguir a documentação para uma nova fase da minha vida aqui em Portugal.
Olho pra trás e vejo o quanto mudei. Nesses 10 meses já não sou mais o mesmo que chegou aqui. E ironicamente, a mala que antes parecia tão pesada, agora sinto muito mais leve. Porque não se trata do que a gente carrega, mas do quanto que a gente aprende a soltar. Mudanças, adaptações, novas fases, novas estações. E apesar das perdas e saudades, hoje eu sigo com fé na vida e no seu processo. Não sei onde estarei daqui a um ano, mas sei que onde quer que seja, estarei de malas prontas. Porque a jornada não é sobre o destino final, é sobre as histórias que a gente vive pelo caminho. E afinal, nessa vida, a gente só tá de passagem.